eu falei, Jesus, eu preciso pregar mais, né? Esse mês eu me coloquei mais uma vez na escala. Porque a gente sente falta, né, de pregar a palavra de Deus, apesar de ter pregado numa igreja, mas a gente sente falta de estar pregando a palavra do Senhor. Como o texto que já foi lido em 1 Coríntios 3, 6 e 7, que fala do crescimento que Deus dá. Gostei muito dessa palavra, né, desse tema, que o pastor Ivan foi inspirado pelo Senhor em trazer essa palavra, que um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento, que é o mais importante, é Deus. E nós vamos falar alguma coisa sobre esse momento na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo havia ficado 1 ano, mais ou menos, e 6 meses, reestruturando, né, restaurando a igreja de Corinto. E mais ou menos 1 ano e 6 meses ele esteve ali. E na mesma igreja estava, né, Paulo, estava Pedro, estava Apolo. Então eles ficaram como que responsáveis pela igreja ali de Corinto. Eu queria que você, primeiro versículo, a gente vai ler bastante versículos hoje. Primeiro versículo que está em Atos 18, versículo 11, eu pedi para... Não pode ter erro, tá? Por favor. Atos, capítulo 18, versículo 11. Que diz assim: certa noite o Senhor... É isso mesmo? Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém lhe fará mal, nem o ferirá, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Ali aonde? Na igreja de Corinto. Tem mais um versículo? Não, né, Renata? Tem mais um? Não, né? É só esse. Então assim Paulo ficou ensinando a igreja que estava ali em Corinto. E ele ali plantou essa igreja. Só que aconteceu algo tremendo, né? Depois que Paulo implanta a igreja, ensina a igreja, eu fico pensando, né? 1 ano e 6 meses, com pessoas novas, novos membros, pessoas que não tinham conhecimento, que não sabia da história, da vida de Jesus, e Paulo foi o precursor. Paulo, chamado pregador aos gentios, né, aquele que pregava aos gentios. Paulo estava ali em Corinto, pregando, alimentando aquela igreja, ensinando aquela igreja a palavra de Deus. Que coisa honrosa, que coisa linda, o coração do homem chamado Paulo, aquele que um dia foi perseguidor, aquele que um dia perseguiu a igreja, aquele que um dia consentiu na morte de cristãos. Agora estava ele edificando uma igreja. E logo em seguida Paulo teve que se ausentar, e quem entra em cena? Apolo. Apolo foi o sucessor de Paulo. Paulo fica ali 1 ano e 6 meses, e é bom você prestar atenção nessas histórias, no que conta, né? A história, como aconteceu isso, como é que Paulo e Apolo estavam numa igreja só. Então Paulo começa a igreja, é como se Paulo estivesse plantando, né? Ele plantou, e aí vem Apolo, e a palavra diz que um plantou, o outro regou, e quem deu o crescimento foi o Senhor. E esse que regou foi Apolo, sucessor de Paulo naquela igreja.
E Apolo era conhecido por sua pregação eloquente. Apolo era um pregador que tinha uma retórica muito boa. Apolo, ele chamava atenção quando ele pregava. Apolo não era como Paulo. Apesar dos dois serem cheios do Espírito Santo e terem uma missão tremenda na vida de ministrar a palavra para aquela igreja, mas o Apolo não era igual a Paulo. Apolo era diferente. E a palavra diz que ele era eloquente. E havia diferença entre os dois. Mas a palavra era a mesma. O Espírito era o mesmo. O Espírito que usava o apóstolo Paulo era o mesmo que usava. Tem louvor, não? Tem, né? O Espírito que usava o apóstolo Paulo era o mesmo que usou Apolo. Só que cada um na sua diferença. Só que cada um no seu jeito, da sua maneira, na sua forma de pregar. E é interessante que alguns cristãos daquela igreja, daquela comunidade, não gostavam da forma como Paulo pregava. Alguns irmãos que faziam parte da igreja de Corinto, eles ficaram tão impressionados com a forma como Apolo pregava, que eles simplesmente começaram a fazer partidarismo. Eles começaram a montar um tipo de facção, de um partido dentro da igreja, considerando Paulo uma pessoa fraca. E alguns começaram a considerar o apóstolo Paulo uma pessoa que não tinha uma boa retórica. Paulo nas cartas ele era ousado, Paulo nas cartas ele tinha uma intrepidez, mas falando ali na igreja, eles já começaram a deixar Paulo de lado. E aí a gente vai ver isso. Em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2 e versículo 1. Eu gostaria que fosse um pouquinho mais rápido. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Olha o que diz. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, isso quem está falando é Paulo. Quando estive entre vocês, eu não fui anunciar o ministério de Deus a vocês com superioridade de discurso e de sabedoria. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, quando eu fui até vocês, não foi a minha intenção mostrar sabedoria, mostrar entendimento, porque esse era o jeito do apóstolo Paulo. Paulo foi até aquela igreja, Paulo foi até aqueles irmãos, contando literalmente, olha que Paulo conhecia. Paulo era conhecedor da palavra, Paulo conhecia as escrituras, Paulo esteve muito mais tempo com os apóstolos do que Apolo. Mas Apolo tinha um estilo. E o que nós queremos chamar a atenção hoje aqui, através dessa palavra, é o perigo de nós escolhermos pessoas. É o perigo de nós, em tempo de crescimento, nós corremos o risco de formar grupos, pessoas que a gente gosta e outro que nós não gostamos. Isso é muito perigoso, porque quem faz tudo em todos é Deus. Quem usou aqui a Priscila na condução do louvor é o Espírito Santo. Quem vai usar no domingo à noite, quem vai estar ministrando, ou quem ministrou domingo passado, o mesmo, o Espírito Santo de Deus. O canal é diferente, o instrumento é diferente. Nós temos aqui teclado, temos baixo, temos sax, temos bateria, cada um tem uma função. Mas o mais importante é o quê? A harmonia. Se a bateria tocar em desarmonia
com o teclado, com a guitarra, com o baixo, com o sax. É um desastre total. Mas o que é importante que nós vemos aqui nessa palavra é a harmonia do Espírito. É o Espírito Santo que nos dá essa harmonia. É o Espírito Santo que nos usa. E Paulo está dizendo, olha só, eu mesmo, irmãos, quando eu estive entre vocês, eu não fui anunciar um mistério de Deus a vocês de forma superior, de discurso e de sabedoria. Paulo está querendo dizer o seguinte, 2 Coríntios 10:10. Agora está em 2 Coríntios 10:10. Pois alguns dizem, Paulo ficou magoado com isso. Pois alguns dizem, alguns quem? Alguns irmãos da igreja de Corinto. E Paulo está falando aqui, pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e o seu discurso é desprezível. Paulo ficou sabendo disso e falou, alguns dizem que as cartas dele, ou seja, do próprio Paulo, são duras, são fortes, mas ele pessoalmente não impressiona. Você já parou para pensar no coração do apóstolo Paulo? Tendo que falar isso, e sabendo disso, que alguns irmãos ali achavam que ele não impressionava. Com a chegada de Apolo, a coisa mudou. Alguns irmãos começaram, não. Paulo, ele tem cartas, na carta ele manda uma mensagem dura, ele manda uma mensagem de correção, mas pregando, ele não chama atenção. Pregando, olha só, o discurso dele é desprezível. E quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo. Quem escreveu a carta aos Coríntios? Então, quem está dizendo isso aqui é o apóstolo Paulo. Agora, 2 Coríntios 11:6. Para você que não leu a Bíblia hoje, você vai ter a oportunidade. Aí ele diz assim, posso não ser um orador eloquente, como era Apolo, mas tenho conhecimento de fato. Já manifestamos isso a vocês de muitas maneiras. Paulo está dizendo assim, olha, eu posso não ser um orador eloquente, eu posso não ter uma boa retórica, uma boa dicção, eu posso não ser alguém que impressione multidões, mas eu já manifestei isso a vocês de muitas maneiras, o conhecimento. O que o apóstolo Paulo manifestou à igreja em Corinto? Digo, conhecimento. Ele demonstrou que ele tinha conhecimento de causa, que ele conhecia o que ele estava falando. E aí, queridos, com a saída do apóstolo Paulo e com a entrada de Apolo, começou a surgir facções na igreja. Foi aí que começaram a dizer, né, alguns se diziam imitadores de Paulo, outros se diziam de Apolo, e outros de Pedro, que era chamado de Cefas, e o pior, eram os seguidores de Cristo. 1 Coríntios 1, do 12 ao 17. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 12 ao 17. Com isso quero dizer que há entre vocês quem afirma, olha o que Paulo está falando, há entre vocês, igreja, quem afirma, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que era Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Paulo foi crucificado em favor de vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. Só até aí. Paulo está chamando a atenção da igreja, porque ele ficou sabendo que haviam pessoas que tomaram partido. É como se dissesse assim,
Eu gosto da pastora pregando. Eu não gosto da pastora pregando. Eu gosto do pastor Ivan pregando. Eu não gosto. Quem é que vai pregar hoje? Quem que vai? Aquela pessoa que vai estar no louvor. Eu não gosto. Exatamente isso. Era isso que estava acontecendo dentro da igreja. E que Paulo, com sabedoria do Espírito de Deus, estava admoestando a igreja, dizendo: olha só, vocês foram batizados em meu nome? Porque eu estou sabendo aí que tem pessoas dizendo que gostam mais de mim, que não querem ouvir. Na verdade era isso, irmãos, eles não queriam ouvir Apolo e queriam ouvir Paulo. Outros queriam ouvir Paulo e não queriam ouvir Apolo, e outros queriam ouvir Pedro. Ainda tinham os seguidores de Cristo. Esses são os piores. Como assim, pastor? Como pior? Porque o apóstolo Paulo era homem, né? Então, o apóstolo Paulo podia chegar e dizer: não, meu filho, você está errado. Não é assim, desse jeito. E Apolo também poderia chegar e dizer: não faça isso, não levante partidos dentro da igreja. Mas existia aqueles que não ouviam nem Apolo, nem Paulo, nem Pedro. Sabe que, irmãos, eu já ouvi muito isso. Não, eu não obedeço a ninguém. Só se Deus falar comigo. Eu, pastor, bispo, apóstolo, eu já tive situações de chegar para uma pessoa e falar assim: Deus me tocou e falou comigo isso. Eu vou orar. Não preciso orar. Não preciso orar. Se você não acredita que Deus está me usando para falar isso a você, não precisa orar. Quem está entendendo? Esses eram os seguidores de Cristo. E existe hoje na igreja também os seguidores de Cristo. Não, quem fala? O pastor Ivan falou um negócio lá, mas ele veio falar comigo, ele liberou algo na minha vida, né? O pastor Daniel, o pastor... mas se Jesus não falar comigo, eu não aceito. Eu vou orar. Todas as vezes que você for falar com alguém e você disser para uma pessoa assim: olha, Deus me tocou para isso. Tá, eu vou orar. Esquece. Nem fala mais. Você vai orar? Porque ele está literalmente dizendo para você o quê? Eu não acredito que Deus falou com você. Eu não acredito que Deus trouxe nenhuma palavra para você. Se você está dizendo que vai orar, então, meu irmão, esquece. Entendeu, queridos? Esses eram os piores que tinham. Não respeitavam Paulo, não respeitavam Pedro, não respeitavam Apolo. Só se o Senhor descer revestidos de glória e falar comigo é que eu vou dar atenção. Aí sim eu vou acreditar. Eram os piores que tinham. Olha o que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Partidarismo. Quando na verdade, eu imagino Deus olhando para a igreja de Corinto e dando um trabalho tremendo. Eu imagino Deus olhando para a igreja e dizendo: mas espera aí, quem morreu por vocês? Quem se doou por vocês? E vocês estão brigando por causa de homem? É igual que nós estamos vivendo na política agora. Eu não falo de política, mas eu acompanho. Eu sou o tipo de pastora que eu não gosto de usar público para falar de política, mas eu fico inteirada. Eu me inteiro onde está acontecendo. Eu tenho que me inteirar sobre isso. Eu não posso ficar alheia. Mas é isso que acontece. Partidos já falam de quê? De facções, de divisões. E é contra isso que nós temos que lutar,
para que não prevaleça dentro da igreja de Cristo. Essa é uma palavra doutrinária, querido. Essa palavra do apóstolo Paulo é uma palavra doutrinária. E eu quero dizer para aqueles que vão ministrar essa palavra no decorrer desse mês, pense, coloque na sua mente o seguinte: essa palavra é uma palavra doutrinária. E presta bem atenção se você está em condições de falar sobre essa palavra. E peça a Deus para Ele te dar uma saída aqui, porque é uma palavra doutrinária. Eram homens que estavam doutrinando, ensinando a igreja. E é interessante que nem Paulo e nem Apolo, irmãos, estavam interessados nisso. Nem Paulo e nem Apolo, Edley, estavam interessados em ter grupos, em ter, né? Hoje em dia é bem complicado isso, né? Tem pessoas que gostam. Eu vou usar, até dizer uma coisa aqui. Eu não gosto daquele irmão pregando. Eu gosto tanto quando a pastora está pregando. Eu não gosto quando a irmã canta. Eu gosto daquela outra irmã. O que é isso, irmãos? Isso é nós estarmos descredibilizando, discriminando não, a palavra não é essa não, discriminando não, mas é tirando crédito de alguém que é um porta-voz de Deus, porque todos que assumem essas tribunas, todos que assumem esse lugar para transmitir a palavra, eu tenho na minha mente o seguinte: é Deus falando. Mas aquela pessoa é assim, não interessa. Pegou a palavra, começou a pregar, pode olhar para mim, olhe para mim. Eu estou recebendo a palavra. Se já fez alguma coisa, se já me magoou, se já... Eu não quero nem saber. Eu estou aqui para receber o que Deus tem para falar para mim. Pode ser uma criança, irmãos. Pode ser uma criança, pode ser um adolescente. Mas no momento em que abre a palavra de Deus, nós temos que ter em mente o seguinte: é Deus falando com a igreja. Mas aquele irmão não tem uma boa retórica, ele não fala, não tem uma voz eloquente. E o Espírito Santo está preocupado com isso? E da onde que o Espírito Santo está preocupado com eloquência? Se tem, amém. Mas sabe que o Espírito Santo está ligado, antenado? É que aquela pessoa que está ali transmitindo a palavra está ali na dependência de Deus. Totalmente. Quantas vezes, inúmeras, como hoje, eu subo aqui e digo: Deus, se tu não for comigo, eu não vou. Eu não vou. Porque é muito sério estar aqui. É muito sério conduzir uma igreja. É muito sério administrar. É muito sério. Então, querido, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha só. De forma alguma, tanto o apóstolo Paulo como o Apolo, eles não se consideravam rivais. Mas sabe qual é o sentimento que eles tinham? De cooperadores. Sabe o sentimento que eu e você temos que ter na casa de Deus para que haja crescimento na nossa vida? É que nós temos que entender que nós somos cooperadores. É um cooperando com o outro. É um ajudando o outro. É um segurando a mão do outro. É um dando força ao outro. É um sabendo que o outro está fraco, está desanimado. Não, vem cá, vamos conversar. Vamos resolver. 1 Coríntios, ainda em 1 Coríntios 3, 4, capítulo 3, versículo 4 ao 6. 1 Coríntios. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo,
não é porque estão agindo meramente com critérios humanos. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Deus. Então eu fiz alguma coisa. Pastor Marcelo começou essa obra. Ele plantou. E nós continuamos, ele se foi. E nós continuamos a regar. Mas quem é que dá o crescimento? É Deus, querido. Por isso que a glória não pode nunca ser do homem. É por isso que eu amo o Salmo 115, que já começa assim, ó. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. A glória é totalmente do Senhor. Querido, quando você assume essa posição aqui, e você sai daqui se sentindo, não porque eu estudei muito, não porque eu li muito, não porque eu fiz isso, eu passei o dia, eu jejuei. Amém, que você tenha feito isso. Amém. Mas guarde isso para você. Deixe isso com você. Não se coloque na posição, não, porque Deus me usou, porque eu fiz isso e fiz aquilo. Não. Deus te usou por causa da misericórdia dEle. Deus nos usa por causa da misericórdia dEle, irmãos. Se Deus te usa para, eu não prego, eu não canto, mas você é usado por Deus para falar para alguém. Você é usado por Deus para abraçar alguém. Você é usado por Deus para levar uma palavra, para dizer algo para alguém. Mas não é porque você é bonzinho. É porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Esse partidarismo surgiu dentro da igreja de Corinto. Mas Paulo e nem Apolo estavam aprovando isso. Se é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado. Cuidado. Fala assim, cuidado. Cuidado para você. Cuidado, queridos. Para você não ter líderes em estimação. Cuidado para você não ter líderes. Olha, eu vou ser bem franco aos irmãos. Eu seguia muitas pessoas no YouTube. Pastoras, pregadoras, e não sei o quê. Olha, mas eu passei uma lima assim. Eu limei tantos, que se eu seguir hoje, e sigo com reticências, tá? Se eu seguir hoje 2 ou 3 pessoas, é muito. É muito. Era tanta gente que eu seguia, que eu ficava ouvindo, que eu fui limando. Não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. A gente vai sabendo das coisas, não me acrescenta em nada. Cuidado com aquelas pessoas, porque eu fui assim. Eu assisto hoje mensagens, eu envio para os irmãos mensagem. Mas cuidado para você não ter líder de estimação. Não fazer de pessoas adoradas. Não endeusar pessoas. É a misericórdia do Senhor. É a graça de Deus. Não é privilégio nenhum nosso. É por isso que eu digo, todos vocês, você que está sentado aí, que não tem nem oportunidade, se te der o microfone, você cai. Mas você é instrumento de Deus. Você é usado pelo Senhor. No momento que você se coloca e diz, Senhor, eis-me aqui, não precisa de microfone. Meu Deus. Então, amado, tenha cuidado com isso.
tenha cuidado. Eu gostar, é lógico que a gente tem pessoas que a gente gosta. Não tem como. Tem pessoas que a gente é mais apegado. Tem pessoas que a gente se identifica mais. Mas não deixa. Quem vai pregar? É por isso que aqui a gente na igreja, a gente nunca avisa quem vai pregar. Ninguém sabe, né, pastor? Ninguém sabe aqui quem vai pregar. Ninguém sabe. Quem vai pregar domingo, quem vai... A gente começou até a fazer alguma coisa assim, tipo a mídia, né? Colocando. Aí eu olhei para aquilo e falei, não gostei não. Tira isso. Tira isso. Já mostrando quem ia pregar. Falei, não, tem muita gente, tem muito profeta aqui nessa casa. Não tem necessidade nenhuma de colocar a foto de quem vai pregar. Não tem necessidade. Aí a gente passou, acabou isso aí. Culto da quarta da conquista, o tema, e acabou. Culto de domingo, celebração ao Senhor, culto de... Até... Só para os irmãos terem uma ideia. Daniela que cuida dessa parte. Então, toda semana vinha lá minha foto, olha, pastor Ivan ainda de cabelo, né? Todo mundo novinho, com cara de novinho, e os 4 ali, e falando do culto. Aí eu olhei aquilo ali no Instagram, eu falei, não estou gostando disso. Parece que nós é que fazemos o culto. Eu falei, Daniela, a partir de hoje, eu não quero mais isso, não quero mais essa foto. Não ponha foto de pastor nenhum, não quero, tira. Só coloca um culto de louvor ao Senhor, de celebração a Deus. Quem tem que aparecer aqui é Jesus. Eu vou repetir, quem tem que aparecer aqui é Jesus. Quem gosta de outdoor, quem gosta de botar foto, né, de usar foto, de colocar, problema dele, aqui não. E eu olhei aqui, não me fez mal. Eu falei, Daniel, não põe mais não. Não, tira isso daí. Coloca só o culto, a adoração a Deus, culto celebração. Eu nem sei como é que está. Eu não prestei atenção. Mas tira essa foto nossa daí. Além de ser antiga, não tem nada a ver. Nós não fazemos nada. Quem faz tudo é Deus. Quem faz tudo é o Espírito Santo. Quem te renova, quem nos restaura, quem nos levanta, quem nos põe de pé, quem nos faz crescer é Ele. Não é homem nenhum, não sou eu. Deu para entender, irmãos? Se você segue a rede social, você vai ver lá, realmente eu nunca mais vi aquela foto, porque sumiu, desapareceu. Apolo era eloquente pregador, e ele possuía um conhecimento muito grande. Estou trazendo um pouco de história para vocês, do Antigo Testamento. Ele também sabia, havia sido instruído no caminho do Senhor. Ele havia recebido instrução. Então, o que Apolo passava era o que ele havia recebido. Atos 18, 25. Quem é que escreveu o livro de Atos? A igreja toda. Quem escreveu o livro de Atos? Tem gente que nem balbuciou. Quem escreveu o livro de Atos? O apóstolo Lucas, ele que escreveu o livro de Atos, irmão, não esqueça isso. Olha o que está dizendo aqui, Lucas está dizendo, fora instruído no caminho do Senhor, e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Esse aqui está falando é de Apolo. É só esse texto? Atos 18 e 25. É porque antes fala sobre ele. Agora, Atos 9 e 2. Eu ia fazer os irmãos abrirem a Bíblia. Atos 9 e 2. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, os levasse presos para Jerusalém. Está falando de quem? Do apóstolo Paulo. 2 homens importantíssimos, usados na igreja em Corinto. Agora Atos 19, versículo 9. Vamos ler juntos? Vamos lá?
Alguns deles, porém, se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Olha que coisa linda. Aquele que perseguia, aquele que matava, agora vê uma situação de embaraço, vê uma situação confusa. O que ele faz? Ele se afasta, pega algumas pessoas, alguns discípulos e começa a ensinar diariamente. Não tinha fama, não tinha gente famosa, tinha homens arriscando a sua vida por amor ao Evangelho de Cristo. Ou seja, tanto Apolo como Paulo como Apolo, os dois conheciam a palavra, eram conhecedores da palavra, conhecedores. Eles sabiam, eles ensinavam acerca de quem? Eles falavam acerca de quem? De quem, irmãos? Fala, Jesus. Diga assim, Paulo e Apolo ensinavam acerca de Jesus. Então eles tinham uma só pessoa. Eles eram dois homens, cada um com o seu jeito de ensinar, cada um com o seu jeito de falar, mas falava sobre a mesma pessoa. É o que acontece aqui. É o que tem que acontecer na igreja do Senhor, para que não haja partidos, para que não haja facções. É isso, irmãos, que faz a diferença. Um fala de um jeito, um fala de outro. Um tem um jeito mais retórico de falar, um tem um jeito mais impostado, um se afasta do púlpito, outros não se afastam. Uns pregam do lado, um pouco de lado, outros por nervosismo começam a andar, outros ficam parados. Mas o importante é que falem a respeito de Jesus. O importante é que a mensagem seja uma mensagem do único que nos faz crescer. Porque Paulo pregou, plantou. Apolo regou, fez a parte dele. Mas Deus é quem dá o crescimento. E como é que a gente cresce? Como é que a gente cresce? Como é que é esse crescimento? Como é que eu cresço? Uma das razões, um dos motivos, uma das pautas importantíssima para que você cresça é renunciando a você mesmo, é renunciando a sua carne, renunciando os seus achismos, renunciando às suas vontades, renunciando, porque eu sei, porque me ensinaram assim. Esquece isso. Porque da igreja onde eu vim me ensinaram dessa forma. Maravilha, filho. Eu soube de algo domingo que eu fiquei assim. Falei, Deus, é sério isso mesmo? É sério que igrejas aceitam certas atitudes? E uma irmã falou, pastor, de onde eu vim, isso era normal. Falei, meu Deus, mas isso vai contra a palavra. Isso vai contra a palavra de Deus. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aprendendo. Estamos aprendendo do Senhor para poder ensinar. E ensinar o que é certo. Então, pessoas que saem, de uma denominação, aí vem, aqui já passou por alguns. Sai de uma denominação e vem cheio de costumes. Vem cheio de manias. Pega as suas manias, guarda elas e receba o novo do Senhor. Amém?
Tem pessoas aqui que vieram da Universal, tem pessoas aqui que vieram de outras denominações diferentes. O que você vai fazer com tudo que você aprendeu? Eu vim da Assembleia de Deus, nascida ali, criada aos pés dos pastores da Assembleia de Deus. Eu vim da Assembleia. Mas o que eu fiz? Eu jogo fora o que eu aprendi? Não. Eu guardo o contato, mantenho tudo que eu aprendi. Mas tem coisas que eu não uso aqui. Tem coisas que eu aprendi na Assembleia de Deus que o Espírito Santo já me orientou. Não. Não precisa isso. Não precisa exagerar. Calma. Coisas que eu aprendi e que eu tenho comigo. Mas eu sei a hora certa, eu tenho que saber a hora certa de falar, a hora certa de não falar. Mas tem coisa que eu não abro mão. Tem coisas que eu fui ensinada na Assembleia de Deus que eu não abro mão. Porque não está no estatuto, está na Bíblia. Amém? A Conquistando a Vitória, ela tem um estatuto, ela tem ata, ela tem normas. Se você ainda não quiser conhecer o estatuto da igreja, como funciona, você tem total liberdade de chegar ali. Eu queria ver o estatuto da igreja, eu queria conhecer a ata da igreja. Como é que funciona isso? Como é que é aqui? Isso é muito bom. Então, essa igreja aqui, ela tem normas. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira. Ah, ali pode qualquer coisa. Pode não. Não pode não. Ah, na Conquistando a Vitória tem uma pastora lá, né? Ela que está na presidência, então lá pode tudo. Não pode não. Pode não. E se tentar insistir em dizer que pode, a gente chama, conversa e até direciona. E até dá um cartão para ir para outra igreja. Porque não pode não. Amém? Quem concorda com isso? 1 Coríntios 3, não, esse é o tema mesmo. Vamos lá, vamos ver o tema lá. 1 Coríntios 3, do 6 ao 7. Já estou encerrando. 1 Coríntios 3, do 6 ao 7. É isso aí? 1 Coríntios 3, versículo 6 ao 7. É, né? Eu plantei, Apolo regou. Vamos lá juntos? De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. Quantos concordam com a palavra de Deus? Eu concordo. Quem é que muda o coração de uma pessoa? É o pregador com a sua eloquência? Quem é que converte o coração? Você pode falar. A gente fala, você pode falar de Jesus, falar, mas quem é que convence? O Espírito Santo de Deus. Ele é o único que convence. Alguém aqui convence alguém? Não, eu falei de Jesus, eu convenci ele, ele veio para a igreja e está uma benção. Não, está tudo errado. Falar é o que nós temos que fazer, porque nós somos cooperadores. Assim como Paulo e Apolo e Pedro eram cooperadores, eles cooperavam para que o reino de Deus crescesse. Mas convencer, converter, isso é obra do Espírito Santo, irmão. Por isso que tem muita gente que acha crente chato. Por isso que tem pessoas que dizem, ai, fulano de tal é crente. Chato. Mala sem alça. Ai, não quero nem ver. Ai, quando ele chega, é uma insistência e fica falando. Irmãos, isso é a pior coisa que tem.
Porque você não vai convencer ninguém, você não vai converter ninguém pelas suas belas palavras. Por isso que nós temos que ser o quê? Oportunista. Temos que aproveitar a oportunidade para lançar Jesus. Jesus é coisa muito boa para ser jogada assim. Eu não gosto nem de apelo que fica, quem quer aceitar Jesus? Aí fica toda a vida, quem quer aceitar? Quem quer aceitar? Aceita Jesus, ele vai mudar a tua vida. Ah, irmão, para! Jesus é alguma mercadoria barata que a gente vai empurrando? Não. Quem quer uma aliança, quem quer aceitar Jesus? Aí quando a gente sente que tem guerra espiritual, a gente pede para a igreja orar. Mas acabou isso? Acabou. Não tem que empurrar Jesus de goela abaixo. Jesus é precioso demais. Quem concorda com isso? É precioso. Para a gente ficar, aceita. Ai, eu passei por isso. Volta para o Senhor, volta, Ele vai fazer isso na tua vida, vai fazer nada. Eu vou passar pelas lutas, eu vou ter que crescer, eu vou apanhar, eu vou passar por todo o processo. Esse negócio de cristianismo, evangelho cor-de-rosa não existe, não. Evangelho é só para os fortes. Eu ia falar outra palavra. Servir a Jesus é só para quem é forte. Amém? Então veja bem, o único que pode fazer esse trabalho de conversão, você pode ajudar. Você pode cooperar. Diga assim, eu sou um cooperador. Você vai cooperar. Como Paulo cooperou, como Apolo cooperou. Mas mudar o coração de alguém, querido, você não vai conseguir. Você vai brigar, vai ficar de mal com a pessoa, vai ter confusão, vai sair até no tapa com a pessoa, mas você não vai convencer uma pessoa. Não vai. Quem convence alguém. Por isso, irmãos, em nome de Jesus, se você quer que alguém seja transformado, se você está orando para alguém ser transformado na sua família, se você está orando para alguém ser transformado na sua casa, comece a orar. Não tem poder maior do que esse. Não tem poder. Eu tenho um costume de fazer lista de nomes. Aí eu pego os nomes. Isso aqui. Eu pego alguns nomes e coloco na lista. Eu apresento. Aqui está, Senhor. Aí eu falo para Deus os nomes. Fulano de tal, ciclano. E vou falando os nomes para a pessoa. E também não fico dizendo para Deus, Deus, liberta fulano, Deus, converte fulano, Deus, faz isso. Eu estava conversando ontem com uma pastora e eu falei para ela, e ela pedindo oração pelo esposo dela. Eu falei assim, minha amada, eu já orei pelo seu esposo, agora eu estou agradecendo a Deus pelo que Ele vai fazer. Você está entendendo? Essa coisa de você ficar martelando algo, eu pelo menos penso assim. Essa coisa de você ficar, ai Senhor, ai muda, ai transforma, liberta. Você sabe lá se a pessoa quer ser liberta? Você sabe se a pessoa quer ser transformada? Você sabe se a pessoa quer essa libertação? Você não sabe. Então a melhor coisa que você faz é pegar essa pessoa e dizer, Deus, aqui está. Irmão, não faça agenda para Deus. Fala para a pessoa do teu lado assim, para de fazer agenda para Deus e dizer o que Ele tem que fazer. Para com isso. Para de dizer o que Ele tem que fazer. Ai, Senhor, liberta fulano. Ai, aí, nossa, quase morre. Eu já fui assim, irmãos. Eu orei muito tempo para Deus libertar e a minha oração era só essa. Eu pegava, eu não posso falar isso aqui. Você não tem noção do que eu fazia para Deus libertar. Liberta, Deus liberta. Deus não libertou coisa nenhuma. Porque a pessoa não queria ser liberta. E hoje eu entendi uma coisa, Espírito Santo,
A minha única função é te apresentar essas pessoas. A única função que eu tenho é colocar diante de ti. Está aqui, ó, fulano, fulano, e vou falando o nome. Faz o que o Senhor quer fazer. Opera da forma que o Senhor quer operar. Pastor, mas ele não é crente. Deus está aqui nas tuas mãos. Irmão, Deus é louco. Deus esquece das coisas. Ah, é verdade, eu esqueci. É libertação, né, que tem que fazer nele. Imagine Deus fazendo isso, Alex. Ai, eu esqueci, filha. É verdade, você tinha me pedido para libertar. Você tinha me pedido para curar. Você falou uma vez, acabou. Você apresentou, Senhor, liberta aqui. Vou dar um exemplo aqui. O irmão de Oswaldo, Fabrício, precisa de libertação, precisa voltar para Jesus. Imagine Fabrício, Oswaldo todo dia, Senhor, liberta meu irmão, Senhor, liberta meu irmão. Nossa, Deus do céu. Que oração chata. Que oração, mas sem pé nem cabeça. A sua fé tem que mostrar o seguinte: olha aqui, Senhor, está aqui fulano, está aqui ciclano. Apresenta todo dia ao Senhor. Deus, aqui está o meu irmão. Quem está apresentando pessoas aí para ser transformada? Escreve o nome e apresenta. Está aqui, Senhor, nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. E ponto final, irmão. Deus conhece tudo. Conhece ou não conhece? Precisa você falar todo dia a mesma coisa? Não tem necessidade. O que é fé, pastora? É você entregar algo na mão dele e só agradecer. Coloca o pé, que ele coloca o chão. Põe o teu pé e ele vai colocando o chão. É assim que está sendo a obra aqui da igreja. Não tinha condições, não tinha nada, não tinha dinheiro. Vamos colocar o pé? Vamos embora. Vamos! E Deus está enviando. E Deus está enviando. E a rainha de Sabá está chegando. E Deus está enviando recursos. E Deus está abençoando. E os irmãos, aqueles irmãos que não dizimavam, já estão dizimando. Aqueles irmãos que não ofertavam, estão ofertando. Deus está abrindo portas de honra. Então, irmãos, é Deus que faz tudo. É Deus que faz tudo em todos. Entendeu, Gabriel? Ah, mas eu estou orando por isso. Orou, filho, já entrega. Apresentou, só agradece. Ah, eu preciso me casar. Deus, eu preciso me casar, mas eu não tenho nada. Deus, eu já te louvo por meu casamento. Deus, eu te agradeço pela provisão. Aqueles que estão querendo casar aqui. Eu já te louvo pela provisão. Eu já te louvo pela minha casa. Olha que coisa linda. Olha que oração maravilhosa. Juliana e Robson, né, querem ter um filho. Vai ficar pedindo todo dia: Senhor, me dá um filho. Ai, Senhor, me dá um filho. Ai, Senhor, poxa, o filho do fulano já nasceu, já cresceu, já está grande. Senhor, obrigado. Obrigado pelo filho que o Senhor vai me dar. E tem mais. Se o Senhor me der, tu és Deus. E se o Senhor não me der, o Senhor vai continuar a ser Deus. Isso é fé. Amém? Nesse negócio, eu não gostei dessa parte não, mas essa segunda parte aí eu não gostei não. Vamos lá, a gente está encerrando. O que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Aonde estão aqueles que plantam e regam? Levanta a mão. Você que planta e rega. Saiba que você será recompensado. Deus é um Deus que recompensa. Vamos ler o último versículo. Em 1 Coríntios 3:10.
1 Coríntios 3:10. Conforme, vamos ler juntos? Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja, cada um como constrói. Meu Deus. Paulo está dizendo o quê? Que ele lançou o alicerce, né? E Apolo estava construindo sobre aquele alicerce. Contudo, veja cada um como constrói. O último versículo da noite, Atos 18, 27. Fique de pé. Atos 18 e 27. Oh, Espírito Santo, nos ensina a sermos aquilo que o Senhor quer, Deus. Nos ensina a fazer o que o Senhor quer. Deus não deixa a gente ficar perdendo tempo e depois fica tudo frustrado. Aí fica, ai, Deus não me ouviu, ai, Deus não gosta de mim, ai, Senhor, nos ensina. Nos ensina o que é o evangelho de verdade. É o Deus que dá, é o Deus que não dá, é o Deus que concede, é o Deus que retém. Mas o Senhor continua sendo Deus. Olha o que diz em Atos 18 e 27, é o último versículo. Querendo ele ir para Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido. Querendo ele ir para Caia. Quem estava querendo ir para Caia? O apóstolo Paulo. Ele queria ir para Caia. Os irmãos fizeram o quê? O que os irmãos fizeram? O encorajaram. E escreveram aos discípulos que o recebessem. Receba o apóstolo Paulo aí, quando ele chegar. E o apóstolo Paulo fez o quê? Auxiliou. O apóstolo Paulo operou, o apóstolo Paulo transformou alguém. O apóstolo Paulo transformou alguém, irmãos? O apóstolo Paulo mudou o coração de alguém? Não, ele simplesmente auxiliou muitas pessoas, os que pela graça haviam crido. Pela graça haviam crido. Então entenda uma coisa nesta noite. Eu volto a dizer, esta é uma palavra doutrinária. Então antes de você ministrar essa palavra, veja se você está de acordo com ela. Veja se você está fazendo isso. Veja se você está, e se você não tiver, peça misericórdia a Deus. E diga, Deus, eu quero fazer o que a tua palavra diz. Eu quero ser um auxiliador, eu quero ser um cooperador. Porque quem dá o crescimento, quem faz o milagre, é Deus. E Ele não dá a glória dele para ninguém. Por melhor que você seja, por mais preparado que você esteja, e eu vou dizer para os irmãos que vão pregar, porque eu não tenho nome, eu tenho um nome na agenda, mas eu esqueço. Ai, meu Deus, como é que vai ser, né? Eu tenho que pregar melhor do que o outro. Aí vem aqui, quarta-feira que vem, eu não sei quem é. Poxa, mas fulano pregou, eu vou ter que pregar melhor. Eu acho que eu vou criar um negócio assim, fazer um malabarismo, fazer alguma coisa assim para chamar atenção. Só dependa do Espírito Santo. Só dependa dele. Só dependa dele. Porque se ele não mudar aqui, ninguém mais muda. Ninguém mais muda. E eu louvo a Deus quando alguém diz assim, pastora, a senhora tem um exército de pregadores ali. Irmãos, eu fico, Deus, tu és muito bom. Porque verdadeiramente a Conquistando a Vitória tem um exército de pregadores. Muitos estão iniciando,
Muitos têm muita coisa a aprender. E o que é o que nós vamos fazer? Ensinar, cooperar, auxiliar. É o que a gente faz. Esse é o trabalho do pastor. Aquele que pregou, aquele que trouxe a palavra, tem coisas que tem que aprender. Amém? Quem dá o crescimento? Deus. Quem coopera com a obra dele? Diga, sou eu. Como é que aquele louvor que fala assim, eu quero ser um facilitador? Eu quero facilitar o teu agir? Oh, Jesus. Alguém lembra desse louvor? Sabe aí, Mari? Eu quero facilitar o teu agir. Ninguém lembra, Jesus. Nem eu. Vai, Carol. Isso, pastor, fala. Ah, vem pra cá, Juliana. Como não sabe, gente? Senhor, eu quero ser. Coloca, acha esse louvor aí, vamos cantar ele. Nem que a gente fique aqui até meia-noite. Falar em meia-noite, vai vir aí a segunda versão da sala de oração, tá? Com obra e tudo. Senhor. Ih, tô dando uma de Aline. Achado por ti. Coloca para mim aí. Pega o microfone. Oh, Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado por ser ensinado por ti, Deus. Obrigado pelo Senhor nos ensinar. Nós queremos ser ensinados pelo Senhor. Sei que o Senhor não descartou o meu coração. Cada batida é uma reação. Ser encontrado por ti é minha decisão. Eu quero ser, meu Deus, um verdadeiro adorador, achado por ti, um bem que não pode ser confiscado. Por ti preciso ser achado, ser achado. Senhor, Senhor, quero facilitar o teu agir, sendo um legítimo adorador. Sei que procuras por corações quebrantados. Senhor, quero facilitar o teu agir, sendo legítimo adorador. O meu desejo é ser encontrado, considerado por ti, verdadeiro adorador. meu Deus, Sei que o Senhor não oh descartou Jesus, o meu meu coração, cada batida é uma reação. não achou ainda? Ser encontrado por ti é
achado. ser achado. Senhor, Senhor, eu quero facilitar quero facilitar o teu agir, o teu agir, sendo legítimo, o legítimo adorador. Sei que procuras por corações quebrantados, Senhor, quero facilitar o teu agir, sendo legítimo adorador. O meu desejo é ser encontrado, considerado por ti, um verdadeiro adorador. Senhor, Senhor, quero facilitar o teu agir, sendo legítimo adorador. O meu desejo é por corações quebrantados, Senhor, quero facilitar o teu agir, Sendo legítimo. legítimo adorador. O meu desejo O meu desejo é ser encontrado, considerado por ti, um verdadeiro adorador. Vocês agora, Senhor, seja verdadeiro. Meu Deus, é ser encontrado. Por corações Não julgue. quebrantados. Senhor, Senhor, vai. Sendo legítimo. Sei que procuras quebrantados, Senhor, quero facilitar O teu agir, sendo legítimo adorador. O meu desejo é ser encontrado, considerado por ti, um verdadeiro adorador. Quantos querem ser adorador do Senhor? Independente da circunstância, independente dos vendavais, independente de qualquer coisa, que possamos ser encontrados como um verdadeiro adorador. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Que haja sede e fome pela tua palavra. Que haja no meu coração sede e fome pela tua palavra. Em nome de Jesus. É o que nós precisamos ter, Senhor. Sermos sedentos da palavra do Deus vivo. Obrigado, Espírito Santo. Que possamos ser esse facilitador. Usa, Senhor,
cada um de nós, como cooperadores na tua casa. Que não haja facções, que não haja partidarismo, mas que haja unidade, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a graça do nosso amado Jesus Cristo, e as doces consoladoras promessas do Espírito Santo, seja com a igreja que quer permanecer unida, a igreja que diz não ao partidarismo, não às facções, não a eu gosto mais de fulano do que de ciclano, a igreja que entendeu que é o Senhor que faz tudo em todos nós. E se o Senhor não operar através de nós, nada vai acontecer. E se o Senhor não nos usar, seremos como um sino batendo. Não somente hoje, mas para todo sempre. A igreja que aprendeu, diga amém. Deus te abençoe.